Que nós possamos estar aqui na presença do Senhor para glorificar Ele. Quero ler aqui com os irmãos no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Aqui fala sobre tempos, né? Eclesiastes 3. Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de prantear. E tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo para viver em paz. Glórias a Deus. Quem escreveu Eclesiastes foi o rei Salomão, um dos homens mais sábios que já passou aqui pela terra, né? Salomão, ele era uma pessoa normal, né? Mas um dia, em sonhos, que ele ia assumir a sucessão do trono, o seu pai era Davi, e ele sabia a qual missão que ele tinha para executar, para se tornar rei de Israel. E ele sabia da grande preocupação, da grande responsabilidade que um rei tinha. Porque rei de Israel não é para qualquer rei. Que até hoje Israel é um país muito disputado pelo mundo. E naquelas épocas não era diferente. Israel é um país na qual o mundo inteiro está de olho. E naquela época ele também passava por muitas dificuldades. Mas precisava de um rei que cuidasse do povo e também que cuidasse da proteção de Israel, né? Porque Israel sempre foi forte. E ali um dia, ele já sabia que estava quase se aproximando o dia dele arcar com as responsabilidades de se tornar o rei de Israel. Ele dormiu preocupado, e em sonhos, Deus apareceu para ele. E Deus perguntou a ele o que ele queria receber da parte de Deus, né? Se Deus aparecesse para você em sonhos e te pedisse, o que você gostaria de receber? Cada um de nós, talvez, tem uma grande dificuldade na vida, alguma coisa ou outra, e ia responder, né? Mas Salomão, ele não pediu riqueza, ele não pediu poder, ele não pediu nada disso. A única coisa que ele pediu ao Senhor, que Deus desse sabedoria a ele. Ele olhou no íntimo dele, a preocupação que ele tinha era com o povo. E ele pediu a Deus, falou: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa conduzir o povo, né, o teu povo certo, nos caminhos santos, né? E ele pediu sabedoria. Deus se agradou tanto daquele pedido dele, que Deus deu sabedoria para ele. E
E com a sabedoria veio poder, veio riquezas, né? Mas o que ele pediu foi sabedoria. E um homem sem a sabedoria, porque a sabedoria é diferente da inteligência, né? A inteligência é uma coisa, sabedoria já é outra coisa. A sabedoria é aquilo que você aprende só com os erros do outro. Às vezes alguém tropeçou e você não se atreve a ir por aquele mesmo caminho, porque você sabe que alguém passou por aquele caminho e tropeçou ali, né? Aquele caminho não é bom. Você escutou conselhos do mais velho, dos seus pais, do pastor, e você foi sábio. Você poupou, você não passou por aquele caminho. Isso é sabedoria. É saber ouvir o conselho de pessoas mais velhas e não insistir no mesmo erro daquele outro, né? Porque tem pessoas que é inteligente, mas é diferente. Às vezes ele tropeça. Mas a sabedoria sim, a sabedoria você aprende muitas coisas, não às vezes com os seus erros, mas às vezes com os conselhos. Às vezes você também pode errar, mas você faz daquele erro, né, um aprendizado. Você procura não errar mais, porque você sabe o quão difícil ou doloroso é por ter voltar por aquele mesmo lugar. E a sabedoria, Deus, Ele vai nos fornecendo para que possamos crescer com maturidade na presença de Deus. E Salomão foi um homem muito sábio. Ele deixou muitos conselhos no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes. Se você começar a ler esses dois livros, você vai ver quantos conselhos você pode extrair e aplicar para a sua vida. E o quanto você vai se tornar uma pessoa bem diferente, uma pessoa preparada para enfrentar situações difíceis, né? No livro de Eclesiastes fala muitas coisas, conselhos para você não ir por esse caminho, não ir por aquele, né? Não fazer esse tipo de negócio, não tentar fazer do outro. São livros que vai ajudar muito. E aqui no capítulo 3, pelo grau de experiência que Salomão teve durante toda a sua vida, aqui ele fez um resumo, né? Ele fez um resumo daquilo que ele tinha passado. Aí ele fala: para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Para cada propósito debaixo do céu, todas as coisas aqui na terra têm um propósito, né? Tudo, nada acontece por acaso. Nós vivemos num mundo governado por Deus, né? E nós que somos filhos de Deus, né, sabemos que as nossas vidas é guiada por Deus. Deus ouve as nossas orações, Deus conduz nós para caminhos certos. E a gente vê que as palavras de Deus vai se cumprindo, e você pode observar tudo. E aí fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, tempo para nascer e tempo para morrer. Todo mundo teve um tempo determinado por Deus para nascer, né? Quando a mulher fica grávida, o tempo da gestação da criança é 9 meses. Mas o dia do nascimento, às vezes nem o ultrassom, nem o médico, ele sabe afirmar o dia exato que vai nascer. Mas Deus sabe do dia que você nasceu. Às vezes faz uma programação lá, que fala que você vai nascer em tal dia, mas às vezes nasce antes. Tem criança que nasce de 7 meses. Outras nascem um pouquinho depois, ou um pouquinho antes, né? Mas ao tempo, quem determina o tempo do nascimento é Deus, né? E tempo para morrer. O nosso tempo também está determinado. Um vai viver um pouquinho mais, o outro um pouquinho menos. Mas tudo é o tempo de Deus. E nessa terra, sim, tempo para nascer e tempo para morrer.
tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, né? Existe o tempo de plantar, de fazer as plantações, de selecionar as melhores sementes, e tempo de aplicar aquela semente no solo, e tempo de regar. Hoje é o tempo de nós evangelizar, de nós aplicar a semente do amor, a semente do evangelho nos corações das pessoas. Hoje nós vivemos esse tempo, é tempo de plantar. Você tem plantado também? Você tem plantado o evangelho aos seus amigos, aos seus familiares, né? Hoje é o nosso tempo. Quem vai garantir a colheita é o Senhor Deus, mas a nossa parte nós fazemos, é o tempo de plantar. Depois tem o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar. Hoje, o tempo que nós vivemos aqui na terra, poucas pessoas valorizam, é o tempo da graça, né? O tempo da graça que nós vivemos hoje, que nós obtivemos a salvação, porque graça significa favor merecido. Nenhum de nós merecia ser salvos. Nós fomos salvos porque Cristo nos amou, porque Cristo nos quis salvar. Da maneira que nós estávamos perdido, sujo, Cristo nos salvou. E assim Deus quer salvar a sua vida também, porque hoje é o tempo da graça. Muitas das pessoas não estão valorizando esse tempo. A Bíblia fala que tinha 10 virgens, e essas 10 virgens, todas elas tinham as lâmpadas nas mãos, tinha ali, e elas colocavam o azeite sobre as suas lamparinas. Mas 5 delas eram prudentes. 5. As 10 estavam esperando o noivo. 5 valorizaram o tempo da graça. 5 valorizavam, não deixava que faltasse o azeite nas suas lamparinas. O azeite nas lamparinas significa a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. 5 delas valorizavam esse tempo, e 5 brincavam, que nem hoje. Muitas das pessoas acabam indo para qualquer lugar, menos na presença de Deus. Passa um tempo dentro da igreja, depois passa o tempo fora da igreja. E nós não podemos perder esse tempo, porque esse tempo é precioso para nossas vidas. É o tempo da graça. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E a partir do momento que nós aceitamos os seus sacrifícios e fomos batizados, nós somos salvos, né? Porque nós cremos, porque nós obedecemos ao Senhor e procuramos fazer aquilo que Ele nos mandou, né? Mas nós não podemos viver igual as 5 loucas viviam, né? As 5 que não valorizavam o tempo da graça, porque assim que chegou o noivo, as 5 prudentes subiram, mas as 5 loucas, elas estavam sem o azeite, elas saíram para comprar, já não deu mais tempo dela entrar. Assim que o noivo chegou, as 5 subiram e 5 ficaram. Hoje é o tempo de buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus, porque ninguém sabe a hora que o Senhor vai vir ao nosso encontro. E é um tempo muito valorizado, que as pessoas precisam valorizar.
procura valorizar outros tempos. Não tenho tempo para ir para a igreja, não tenho tempo para fazer as coisas de Deus. Tem tempo para todas as coisas, mas não tem tempo para as coisas de Deus. Como que a pessoa pode usar essa desculpa para o dono do tempo? O dono do tempo é Deus. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Deus deixou 24 horas por dia para cada um. Todo mundo tem essas 24 horas. Se os dias for dividido em 3 partes, são 8 horas de trabalho, 8 horas para dormir e 8 horas para a pessoa descansar, ir ao trabalho, voltar. Quer dizer, o tempo, todo mundo tem o mesmo tempo um do outro, mas basta administrar o seu tempo, né? Não deixar as coisas de Deus para as últimas coisas. A Bíblia fala: tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar. Todo mundo vai ter tempo para todas as coisas. A Bíblia fala sobre, e o pastor nosso estava falando sobre a cura. O nosso Deus, Ele é bom. Ele está todo o tempo querendo o nosso bem, querendo nos salvar, querendo nos ajudar no nosso trabalho. Quando nós estamos enfermos, o Senhor tem o maior prazer em nos curar. A Bíblia fala sobre Naamã, esse grande homem, chefe do exército da Síria. Ele não era de Israel, ele era da Síria. Ele era um homem que ele guerreava contra Israel. E um dia ele entrou em Israel para guerrear contra Israel. E dali de dentro de Israel, ele levou até uma menina como escrava para morar dentro da sua casa. E ali, dentro da sua casa, quando ele levou aquela garota para morar, para ela cuidar, para ajudar a esposa dele, ali quando ele estava na sua casa ali, e aquela menina foi levada para trabalhar de serviçal dentro da casa de Naamã. Veja como que Deus trabalha. Esse homem ele era inimigo de Israel. Ele era uma pessoa que lutava contra Israel. E aquela menina começou a fazer parte da casa de Naamã. E ali ela começou a observar que aquele homem, que alcançava muitas vitórias, que era um homem que colecionava medalhas no peito, assim que ele chegava na casa dele, que ele tirava a roupa, ela começou a notar que ele tinha muita enfermidade. E a enfermidade daquele homem lá era a lepra. Aí ela começou a observar naquele homem ali, que com certeza ela era uma das empregadas que cuidava da roupa dele, que lavava. Ela com carinho, ela falou para a mulher do Naamã: se esse homem estivesse em Israel, eu tenho certeza que o profeta curaria ele, que Deus curaria ele através do profeta. E assim a menina falou, com aquela convicção, com aquela fé. E a mulher falou para Naamã: é assim que nós temos que fazer nos nossos dias. Nós não podemos passar o nosso dia a dia com a boca fechada. Tem oportunidade em nossas vidas que precisamos evangelizar. Essa menina não perdeu tempo. Você também não pode perder tempo. Às vezes Deus colocou você em determinado lugar, na hora certa você pode evangelizar o seu amigo, ou o seu patrão, quem sabe, né? E aquela menina evangelizou. Ela falou ali naquela convicção, naquela fé: se aquele homem estivesse em Israel,
o profeta curaria ele. Aquele homem, que ele sabia que aquela enfermidade, ela ia de mal a pior, ela não tinha cura, né? É como fosse a AIDS, é uma enfermidade que nem hoje tem muitos medicamentos que prolongam a vida da pessoa, mas na época que essa enfermidade da AIDS apareceu, acho que uns 35 anos atrás, que eu lembro que eu era adolescente, as pessoas que contraíam essa doença, praticamente não passava de um ano, morria, ou às vezes até menos. Tinha um colega meu que não durou, acho que não durou 3 meses, faleceu, porque não tinha aquelas medicamentos que tem hoje. Mas enfim, esse homem, ele foi até o rei dele, o rei da Síria, e mandou escrever uma carta de autorização para que ele pudesse entrar no país lá e procurasse o rei. Quando ele chegou lá, o rei, com a carta na mão, o rei ficou muito furioso. O rei falou: como que é, meu? Você está querendo receber cura? Eu não sou a pessoa certa que você está procurando. O rei ficou zangado, rasgou as vestes e praticamente tocou Naamã fora do palácio, porque o rei achou que aquilo lá ia ser uma afronta. Ele falou: será que a Síria está querendo me afrontar, mandando esse homem leproso aqui? Mas o rei não sabia que ali tinha um profeta no país. E Eliseu ficou sabendo sobre esse assunto e mandou avisar Naamã que ele era para procurar Naamã, que Naamã ia orar por ele. E Naamã foi atrás de Eliseu. Naamã, a hora que ficou sabendo que o profeta o chamava, ele foi procurar Eliseu. Quando ele chegou na casa de Eliseu, Eliseu só deu a seguinte ordem para ele: se você quiser ser curado, vai no rio Jordão e mergulha ali 7 vezes, e você será curado. O que o Eliseu pediu para ele não foi uma coisa difícil, foi uma coisa fácil. Mas Naamã, naquele orgulho, naquela exaltação, naquele ego dele tão grande, ele não quis ouvir o profeta. Ele começou a imaginar: no país onde eu moro, existem rios com águas cristalinas. Agora o homem pede para que eu vou mergulhar nesse rio tão sujo, né? E não vou mergulhar, pensava ele. Nesse rio sujo eu não vou mergulhar. E naquela arrogância, ele ficou ali nervoso e voltou para trás. Creio eu que o Espírito Santo de Deus usou um dos seus servos e falou para Naamã: Naamã, espera um pouco. O profeta pediu para você uma coisa tão simples. Se ele pedisse uma coisa tão complicada, com certeza você fazeria. Ele pediu uma coisa tão simples, é somente ir ali mergulhar naquele rio, e você não vai fazer. E ele obedeceu, ele falou: você sabe que você tem razão, eu vou obedecer o profeta. E ele foi, e ele mergulhou 7 vezes, e Deus o restaurou a lepra dele. E assim o que acontece em nossas vidas, as bênçãos em nossas vidas, às vezes são um estralo de dedo. Quantas pessoas eu já vi sendo curadas assim diante dos meus olhos? Muitas pessoas, mas tem pessoas que não foram. Tem pessoas que foi curada aos passos, foi gradativo, conforme a pessoa ia caminhando para o amadurecimento, ele foi sendo curado, coisa que já aconteceu em minha vida. Muitas das bênçãos foi assim, mas tem bênçãos que às vezes é caso de emergência, mas para isso, nunca desanime. Se o pastor orou por você, e você está aguardando a sua resposta, seja ela cura física, cura espiritual, seja o problema que for, nunca desista. Nunca volte para casa murmurando, porque a palavra do Senhor fala
O Senhor Deus fala que Ele não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que voltam para trás, naqueles que ficam murmurando: fulano recebeu a benção, cicrano recebeu, e eu não recebi. Já faz mais de 1 ano que estou na igreja, e a minha situação continua a mesma. Mas não desista. Jesus, para uns, Ele curou alguns cegos ali, rápido. Mas para outros, Jesus fez um lodo, passou lodo no olho e mandou ele lavar lá no tanque. É conforme a pessoa, conforme a sua capacidade, Deus vai restaurar. Mas tudo para a honra e a glória do nome santo de Deus. Tudo para a glória de Deus. Nunca desista, nunca retroceda. O Senhor não gosta de pessoas que ficam murmurando, de pessoas que ficam questionando. O povo de Deus ficou ali no deserto 40 anos. Deus sempre o abençoou, nunca deixou faltar comida para eles. Eles nunca precisaram plantar, colher. Todo dia Deus mandava o alimento dos céus, mandava o maná que descia dos céus. O povo era mais de 2 milhões de pessoas. Moisés não levou nem um saco de alimento para aquele povo. Eram muitas pessoas. Alimentar mais de 2 milhões de pessoas. Piracicaba tem 500 mil habitantes. Esse supermercado que tem em Piracicaba não é suficiente para alimentar essas pessoas durante 30 dias. Esvazia o mercado para 500 mil pessoas. Precisa vir mais estoque, mais caminhões para abastecer a cidade. Se os caminhões pararem de vir, falta comida na cidade. Saltinho é a mesma coisa. Agora imagine só, mais de 2 milhões de pessoas dentro do deserto. Nunca faltou nada para eles comer. Nunca faltou nada. E o povo murmurava. Nunca faltou água. Deus tirava água da rocha. Nunca faltou nada para aquele povo. Mas tinha uma parte daquele povo, não é todos, mas tinha uma grande parte daquele povo que só vivia murmurando, só vivia entristecendo o coração de Deus. Mas esse povo não entrou na terra prometida. Esse povo murmurador, eles não entraram, perderam uma grande oportunidade de entrar na terra prometida, que eles também estavam caminhando. E nossas vidas não podem ser assim, não podemos ficar murmurando, reclamando. Deus não gosta de pessoas desse jeito. Há tempo para todas as coisas, o seu tempo vai chegar. Creia, guarde essa palavra no seu coração, alimente dias após dias, fala: o meu tempo vai chegar, a minha vitória vai chegar. Se o irmão recebeu a benção, fique alegre com ele. A Bíblia fala: alegrai-vos com o que alegra, chorai-vos com o que chora. Às vezes, alegrai-vos com o que se alegram é um pouquinho mais difícil do que chorar com aqueles que choram. Porque quando aquele que está contando a benção, que foi promovido no serviço, foi mudar numa casa maior, o outro às vezes se arde de ciúme, de inveja, mas não é para arder isso, é para se alegrar, ficar alegre junto com o companheiro, com o irmão. Que bom, irmão, que você venceu, que bom que você foi promovido, que bom que seus filhos passaram na faculdade. Alegre-se junto, porque assim o seu dia também vai chegar. Não viva, né? Isso aí são tempos que a pessoa fica perdendo tempo, né? Então essas são as palavras que Deus colocou no meu coração nessa noite, né? Que Deus possa abençoar cada um ricamente. O pastor vai estar orando lá, né? E eu vou estar encerrando, né? Vamos nos colocar de pé então, para agradecer a Deus. Vamos fazer uma oração, né? E nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Senhor, pelas tuas bênçãos maravilhosas, por esse tempo, meu Pai, que nós passamos aqui na casa do Senhor, porque o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos proporcionado, meu Pai, esse período maravilhoso na tua casa. Meu Pai Todo-Poderoso, abençoa os irmãos que estão aqui, meu Pai,
para que eles possam voltar para casa, debaixo das tuas mãos santas, debaixo das tuas mãos poderosas. Conceda a eles, meu Pai, grandes vitórias, conceda a eles cura, meu Pai, para que eles possam voltar com o coração alegre, meu Pai, com o coração restaurado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu Deus, vamos estender a mão. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que a bondade do nosso Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um, e para todos sempre. Vamos todos dizer amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém.